Está começando mais uma experiência de áudio, mais uma explosão de conhecimento. O Podcast Empreendedor é um podcast de entrevista que vai te dar uma injeção extra de motivação. Toda semana eu entrevisto CEOs e fundadores de empresas que compartilham conhecimento sobre suas experiências pessoais e ajudam empreendedores que estão trilhando seus próprios caminhos. Se você gostar do nosso programa, por favor, lembre-se de classificar e comentar o podcast para a gente conseguir motivar mais empreendedores a abrirem os seus próprios negócios. Já pensou anunciar seu produto ou serviço para um público empreendedor e altamente qualificado? É isso aí, galera. Sou eu mesmo aqui pedindo uma ajuda para espalhar a minha mensagem e fomentar o empreendedorismo mundo afora. Se você está me escutando e também tem como missão fomentar o empreendedorismo, entre em contato. Fala, empreendedor! Fala, empreendedora! Podcast Empreendedor, galera, tá expandindo as fronteiras do Brasil e hoje nós temos um natural da Alemanha, o Emílio Puchmann. Puchmann, eu falei certo, Emílio? Puchmann, olha aí, galera. O meu sotaque alemão tá péssimo, né? Tem que melhorar isso aí. O Emílio, pessoal, ele é fundador e CEO da Amparo Saúde, a primeira rede privada independente de centros de assistência primária à saúde, conhecidas como APS, no Brasil. A Amparo Saúde, ela tem uma proposta de oferecer uma alternativa ao atendimento pontual que vem sobrecarregando o sistema com consultas e exames muitas vezes desnecessários, o que aumenta os custos para pacientes e planos de saúde. Então o Emílio ele veio trazer a grande parte da bagagem dele para compartilhar conosco, galera, sobre saúde sustentável, tema que eu acho que está bastante relevante hoje em dia, com a superlotação dos postos de saúde, com os hospitais cada vez lotados, cheios de gente, os planos de saúde cada vez mais caros. E o Emílio, então, ele veio trazer um pouquinho da experiência dele. Obviamente, nós vamos fazer essa entrevista em português. O Emílio, ele já fala fluentemente português. E, Emílio, seja muito bem-vindo, meu querido. É um prazer imenso receber vocês. Eu sou um fã da cultura alemã, eu sou descendente de alemães também, eu sou uma mistura de italianos com alemãos, e eu sou fã dos alemães, gosto muito do modelo de trabalho dos alemães, e é um prazer estar te recebendo hoje. A gente sempre começa, meu velho, falando um pouquinho da história do empreendedor. Como é que tu chegou até aqui? Como é que foi o teu insight, né, para tu começar a empreender com a Amparo Saúde? Conta um pouquinho pra gente da tua história, cara. Seja bem-vindo. Willkommen, Emílio. Willkommen. Vielen Dank, Eduardo. Muito obrigado. É um prazer aqui falar com você e compartilhar um pouco minha experiência e um pouco sobre Amparo. É uma história fantástica, realmente. A gente tem muito para frente ainda para acontecer. Estamos apenas no início. Tá? Deixa eu começar a falar um pouco sobre minha história pessoal e aí depois eu vou entrar como surgiu a ideia na Amparo e como a gente estruturar a empresa praticamente do zero. Como você já falou, eu sou alemão, eu estou aqui no Brasil desde 2011. Antes disso, eu morei em Londres por 9 anos, trabalhei na área financeira, em banco de investimento, em fundo também. Sempre quis empreender, sempre teve essa fome de empreender, para empreender. E eu decidi em 2011 que era a hora certa. Infelizmente, logo depois de minha chegada no Brasil, a economia tombou. Então, o timing não foi tão excelente, mas eu acho que isso agregou para a minha experiência e para a minha bagagem. Então, eu comecei a fundar startups na área de e-commerce, na internet, e quebrei a cara várias vezes no início. Eu acho que é essencial essa experiência para um bom empreendedor. As primeiras 2 startups foram fracassos completos. O primeiro foi um site de comparar produtos financeiros, por exemplo, seguros de automóveis. Não funcionou, a gente encerrou depois de 4 meses de operação. O segundo foi um site de óculos de grau, onde você compra óculos direto no site, inclusive as lentes. Esse também não deu certo, a gente encerrou depois de 6 meses de operação. E aí eu já estava praticamente desistindo de empreender no Brasil e voltando para a Europa, me perguntando por que eu tomei essa decisão péssima de sair de toda essa vida segura que eu tinha. Mas eu decidi dar mais uma tentativa e a gente conseguiu montar uma startup que finalmente
Deu certo, uma startup pequena, um marketplace de consultas com vários verticais aí, tem consultas de psicologia, tem coaching, tem até consultas esotéricas, e a gente conseguiu levantar um dinheiro com isso, de investidores da Alemanha, dos Estados Unidos, do Brasil, e a gente conseguiu escalar essa empresa a um certo nível, até 2015, quando eu decidi que eu queria fazer alguma outra coisa, alguma outra experiência. Eu já estava com um pouco de experiência aí através da minha startup na área de saúde, e teve uma proposta que eu não podia recusar de uma clínica popular grande, o pioneiro das clínicas populares no Brasil, de virar diretor lá de B2B. B2B é business to business, né? Em vez de atender só o paciente de rua, vamos dizer que não tem plano de saúde, eu entrei lá para abrir o mercado com seguradoras, com operadoras de plano de saúde, com empresas e outras organizações. Nesse meio tempo, eu vendi minha participação, a maioria da minha participação na empresa que eu fundei, e saí, consegui trazer um bom amigo meu que assumiu a gestão da empresa. Hoje a empresa está crescendo e também entrou no mercado B2B, então uma história bem legal. Nessa clínica popular, eu então estava com a tarefa de abrir o mercado de organizações, tá? E o que eu senti lá, que eu entendi nos meus 2 anos lá, foi que o sistema de saúde suplementar, ou seja, a saúde privada no Brasil, é um sistema que está praticamente quebrado. Como você colocou corretamente no início, você tem reajustes do custo de plano de saúde cada ano violentos. Você tem uma cultura de desperdícios, tanto na área hospitalar como na área de clínicas e de laboratórios. E você tem uma cultura muito baseada em que a gente chama fee-for-service. Uhum. O que é o fee-for-service? Fee-for-service é quando você ou qualquer outra fonte pagadora, sua empresa ou plano de saúde, remunera o prestador, ou seja, o hospital, o médico, a clínica, o laboratório, remunera esse prestador por serviço prestado, tá? Então, você acaba pagando por consulta, por exame, por procedimento, etc. Na clínica popular, isso funciona dessa forma, tá? Então, o paciente de rua, agora voltando para o B2C, o Business to Consumer, o paciente de rua, ele entra na clínica popular com a grande esperança de receber um bom atendimento. Muitas vezes ele já tentou marcar consulta no SUS, só que tem uma fila de espera ou alguns outros motivos que motivam ele a escolher uma clínica popular. A proposta da clínica popular é de oferecer um atendimento rápido e resolutivo e barato. E o que acontece é o paciente vai lá com uma grande expectativa, ele paga seus 100 a 150 reais por consulta e ele encontra um médico, muitas vezes recém-formado, que está prestando vários plantões em outros lugares e está realmente só lá na clínica popular para complementar a renda dele e não tem um grande compromisso. Esse médico, ele é remunerado de forma variável, então ele recebeu uma comissão e, consequentemente, ele tende a fazer consultas rápidas para encher a hora médica de receita, né? Então, ele tende a atender o paciente entre 5 e 10 minutos, depois ele pede uma tonelada de exames, porque a grande fonte de receita de uma clínica popular está nos exames, e o médico muitas vezes recebe um rebate nesses exames. Então, eu acho que dá para ver onde já começa esse conflito de interesse, que o paciente não está recebendo um serviço que ele deveria receber e o prestador está tentando espremer o máximo possível dessa visita em termos de receita do paciente. Então, ele vai tentar fazer o paciente, por exemplo, fazer 10 exames, dos quais muitos são desnecessários, por causa do paciente. Eu vou te dar um exemplo. Eu vi que uma vez um paciente entrou em uma das clínicas para tratar uma unha encravada e ele saiu com um pedido de fazer uma ressonância. Não. Então, isso acontece realmente e eu achei isso, apesar de ser inético, eu achei isso triste e mais do mesmo, infelizmente. Eu pensei sempre que clínica popular seria algo que realmente vai trazer uma grande mudança na saúde suplementar no Brasil, mas do que eu vi, realmente é o mesmo modo de operar como o mercado já opera,
focado em volume, focado em vender serviços, não focado em vender um cuidado em geral. Isso também atrapalhou o meu pitch para as organizações, né, para as operadoras, seguradoras, empresas, e eu decidi sair em 2016 e buscar um modelo mais sustentável. Eu acho que daí vem realmente a busca de um modelo sustentável de porta de entrada para o paciente, onde ele realmente se sente acolhido, onde tem um incentivo do prestador, do médico dele, da equipe assistencial, da clínica, de fidelizar esse paciente e de ser resolutivo, de resolver o problema dele e ser remunerado em função disso, certo? Uhum. Não estava muito claro ainda para mim como isso funcionaria, mas o que estava claro é que eu quero fazer uma coisa sem conflito de interesse e alinhando realmente os incentivos de todo mundo, né? Da fonte pagadora, do paciente, do médico, etc. E aí eu passei 1 ano e meio afinando esse modelo de negócio, pesquisando, fazendo um pitch deck, fazendo um modelo financeiro para modelar. Um modelo viável financeiramente, né? Exatamente, financeiramente viável. E as primeiras tentativas foram bem difíceis porque sempre eu caí no mesmo problema, que isso vai exigir muita grana, muito dinheiro, porque você tem que gastar em capex, você tem que montar clínicas, você tem que gastar em marketing para trazer o paciente e provavelmente é mais difícil trazer um paciente para ser um membro ou para fazer uma assinatura do que para um fee-for-service, onde ele só paga por consulta e exame. E aí fomentou um pouco esse conceito de vamos fugir do fee-for-service e vamos fazer algo que é baseado em assinatura. Vamos fazer algo que é baseado em valor e empacotar um serviço como se fosse um pequeno plano de saúde, só sem ser um plano de saúde e só cobrindo apenas a atenção primária e a parte ambulatorial. Eu passei 1 ano e meio tentando estruturar isso, tentando fazer isso sair do papel. Eu acho que nessa época eu abordei boa parte dos investidores profissionais de São Paulo, além de alguns investidores anjos, e eu sempre recebi a mesma resposta, que foi não. Eu acho que isso é todo empreendedor enfrenta isso se ele não tem muita sorte, mas a maioria das respostas foram nas linhas de esse negócio aí que você está querendo fazer, de montar clínicas e montar uma rede, isso é muito old school e isso não vai dar certo, custa muita grana, é muito risco, porque você não simplesmente faz um aplicativo que tenta otimizar o mercado atual, tipo gerando consultas para clínicas populares, ou ser um lead generator para procedimentos ou exames para otimizar o mercado atual. E a minha resposta sempre foi que eu não quero otimizar o mercado existente, eu quero criar um novo mercado. E apesar da toda a comunidade de VC, de investidores no Brasil, de até investidores que entendem sobre saúde, né? Muitos deles vêm da área de hospitalar, que é um pouco conflituoso com a APS. Vou falar sobre isso um pouco mais depois, mas parece que isso não era que eles queriam ouvir. Sim. Então, eu não consegui levantar essa grana. E em agosto de 2017 eu estava praticamente quebrado. Eu gastei toda a minha grana que eu tinha economizada, meus cartões créditos todo no vermelho. Eu acabei de casar e minha esposa estava grávida e minha filha estava para chegar em setembro. Em agosto de 2017 eu finalmente desisti. Então eu falei que eu vou para a Alemanha, vou voltar, convenci minha esposa para voltar para a Alemanha. Já arrumei um trabalho em Berlim, numa startup, e realmente tirei essa ideia de empreender da minha cabeça. E foi nesse momento, praticamente uma semana antes que a gente ia embora, que um dos investidores que eu abordei antes voltou para mim e me ofereceu fazer negócio. Opa. Foi uma proposta não muito, vamos dizer, padrão, tá, do mercado. Foi um empréstimo e não foi um empréstimo conversível, como é feito muitas vezes com startups. Então, realmente foi um empréstimo que na época eles chamaram de venture debt, mas no final é um empréstimo com juros altos e eu como avalista, então eu pensei na época que eu não tenho nada a perder porque eu não tinha bens e não tinha liquidez, então se alguma coisa não dá certo, eu não tenho nada para perder.
vamos dizer, né? Eu já estava desesperado. Sim, literalmente, né? Literalmente. E aí, as coisas começaram a acontecer muito rápido depois disso. Com esse empréstimo, eu construí 3 clínicas aqui em São Paulo. Eu também consegui trazer um diretor médico que antigamente era diretor médico na AMIL, que é considerado uma grande autoridade no Brasil na atenção primária. A atenção primária, nessa época, era uma coisa que poucas pessoas falaram sobre, mas parecia que estava numa inércia, entendeu? Parecia que foi um momento que esse conceito de atenção primária ganhou mais velocidade e mais peso, e todo mundo começou a falar isso na área de saúde. Então, foi um bom timing também. Esse diretor médico, ele conseguiu, junto comigo, estruturar toda a equipe assistencial, todos os protocolos clínicos, a arquitetura da clínica a gente fez junto, uma tonelada de coisas para botar essas 3 clínicas para rodar. E, finalmente, em julho de 2018, a gente iniciou as operações dessas clínicas e iniciamos com a ideia de fazer B2C, de oferecer uma assinatura para o paciente de rua que não tem plano, para ter acesso a uma estrutura de APS. A APS é nada mais do que uma equipe assistencial liderado por um médico de família que vai se tornar o seu médico de referência, que vai conseguir resolver 90% das suas queixas, que consegue fazer atendimento tanto pediátrico, ginecológico, geriátrico e vários outros, e que vira uma pessoa que você... pode confiar, né? Que você pode confiar. Tá? Que é ser um médico dedicado. E pra gente já começar a parte da entrevista técnica, assim, primeiramente eu te parabenizo, cara, pela tua atitude de estar ali praticamente falido e quase voltando pra casa, acho que deu certo, é muito legal tu tá inovando num mercado que realmente, como tu disse ali, é um mercado que ele já é bastante culturalmente cômodo, né? Ele já tá ali estabelecido há muito tempo, então Exato. Tu tentar dar um peitaço com inovação é muito legal, é muito louvável. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é que tu trouxe agora, né, no finalzinho dessa tua fala, o conceito de medicina de família. Isso. E eu queria te perguntar o que isso significa, qual é o significado da medicina de família? O que significa isso? Medicina da família medicina da família é uma residência médica. Então, o médico que é médico de família, ele não é um clínico geral, ele vai além de um médico geral, porque ele fez uma residência nessa especialidade, tá? Então, ele deixa de escolher de virar um dermatologista ou ginecologista, ele vira médico de família. Esse é o primeiro ponto. E a medicina da família é uma especialidade que engloba uma visão muito holística sobre o paciente. Então, apenas de olhar só um órgão, você olha o humano em si. E o médico de família é um médico muito versátil que ele tem múltiplas funções. Ele pode ser seu psicólogo, ele pode ser seu dermatologista, ele pode ser DIU, ele pode fazer um curativo, ele faz suturas, ele pode te medicar. É um médico extremamente versátil. É uma especialidade de medicina da família que, na verdade, foi feita para atender o SUS, tá? Só que, como todos nós sabem, o conceito do SUS em si é excelente, né? O propósito é fantástico. Só que, muitas vezes, infelizmente, falta de verba, falta de uma gestão adequada para fazer isso acontecer de uma forma que realmente atende a demanda da população. E a gente conseguiu, aqui na Amparo, trazer os bons atributos sobre a medicina da família e viabilizar isso dentro de um contexto onde tem uma coordenação boa, uma gestão boa e onde tem verba para realmente conseguir mostrar que o conceito de medicina da família, ou APS, atenção primária, funciona, né, e é resolutivo. Ficou muito bem explicado, Emílio, e eu acho que dá brecha, assim, para eu abrir um raciocínio que esse podcast ele deve ser conduzido de maneira a gente conseguir atender o público que não entende muito dos jargões, né, das expressões médicas, que são perguntas que talvez como essa, o que significa medicina de família para o médico é uma pergunta boba, mas também a gente tem que tentar entender um pouquinho do médico que é empreendedor. E como a história da Amparo diz, e tu também explicou bastante pra gente,
vocês focam muito na relação médico-paciente, na sintonia que tem esses dois agentes, né? Uhum. Então eu queria te perguntar agora, Emílio, como é que tu entende que a medicina ela tá mudando de uma maneira geral? Assim, como é que, na tua opinião, tá ficando essa relação médico e paciente? Tu acha que as coisas estão ficando mais humanizadas por causa da robotização? Como é que tu entende esse movimento como um todo? Então, o que a gente acredita e o que a gente está vendo no mercado é que tem dois grandes movimentos que estão acontecendo. Um é tecnologia, até um pouco assustador, porque tem uma boa parte dos protagonistas de tecnologia, de aplicativos, etc., estão com a crença que realmente a tecnologia vai muitas vezes substituir o relacionamento pessoal entre médico e paciente ou a enfermeira e paciente. E a outra parte é um movimento também um pouco assustador, que é o movimento de baixo custo, baixa qualidade, que realmente é, ok, vamos reduzir o custo a qualquer custo e vamos tentar fazer o mínimo do serviço possível e fazer isso, além de ser só o mínimo, fazer de uma forma que é tão barato que não é possível entregar qualidade e resolutividade com esse tipo de a esse tipo de custo, a esse tipo de preço. Nesse meio, a Amparo está conseguindo mostrar que tem um meio termo aí, dá para fazer de uma forma diferente. Então, a gente acredita que a tecnologia é importantíssima para alavancar o relacionamento que já está sendo construído, ou o engajamento que já está sendo construído entre o médico e o paciente, entre a enfermeira e o paciente. É uma coisa que a gente chama de engajamento, tá? Então, tecnologia serve principalmente para isso, na nossa opinião, de viabilizar um acesso que o paciente tem à sua equipe clínica remotamente. Então, se o paciente engaja, vincula com sua equipe assistencial, ele sabe quem é seu médico, ele sabe quem é sua enfermeira. Voltando para casa, qualquer queixa, qualquer dúvida, a primeira coisa que ele faz, ele usa o aplicativo ou o WhatsApp para entrar em contato com essa equipe clínica, para tirar dúvidas, para marcar uma nova consulta e realmente para conseguir fortalecer essa troca de informações e manter todo mundo na mesma página. Isso a gente acha que é um grande mérito da tecnologia, que você consegue viabilizar esse engajamento remoto, mas sempre para agregar para um relacionamento que você já tem feito ou que você está cultivando físico entre o paciente e sua equipe assistencial. E a segunda parte da tecnologia são dados, né? A gente trabalha bastante com dados. A gente acha que nada melhor do que medicina baseada em evidência, como a gente gera ou acessa a evidência através de dados estruturados, e o melhor a qualidade e a quantidade desses dados, o melhor você consegue, no final, tratar o paciente, ser mais assertivo nas diagnoses e realmente conseguir identificar casos de risco precocemente. Até indo de encontro ali, o que a gente conversou sobre justamente as APS e sobre a quantidade que uma equipe multifuncional ela consegue atender dentro de uma APS, de acordo com os estudos que eu fiz sobre Amparo, né? Vocês dizem que uma equipe de médico, com um médico de família, né, que é um médico generalista, um enfermeiro, um auxiliar ou um técnico de enfermagem e os agentes comunitários, eles conseguem atender um máximo de 4.000 pessoas por equipe. Esse dado é verdadeiro? Não, esse dado não é verdadeiro. Ah, bom. Então, é o seguinte, uma equipe assistencial, que a gente chama de uma equipe assistencial, é um médico de família, que não é um generalista, tá? É um médico de família, é outra coisa. Generalista é um clínico geral. A gente sempre quer fazer essa distinção, porque realmente o grande mérito da atenção primária é trabalhar com médicos de família, mais do que com clínicos gerais. A equipe assistencial é médico de família, é a enfermeira e a técnica de enfermagem. Tá? São 3 pessoas. Essas pessoas, em vez de trabalhar como eu já falei, por consulta e por exame, eles trabalham uma carteira. Eles montam uma carteira de pacientes que eles cuidam. Esses pacientes eles cuidam tanto presencialmente como remotamente, através da tecnologia, etc. Essa equipe assistencial, na média, numa população heterogênea, tá? Vamos dizer, população entre faixas etárias entre 0 e 85 anos,
masculino e feminino também, 50-50%. Eles conseguem atender uma população de 2.000 pessoas, tá? Uhum. Agora, a gente não trabalha com essa métrica de número de pessoas, ou número de pacientes ouvidas. A gente trabalha com a pontuação. Isso é um pouco diferente. Então, se você imagina que eu tenho uma população mais envelhecida, essa população vai ter uma pontuação maior. Uma população mais jovem vai ter uma pontuação menor. Então, cada equipe assistencial consegue atender um máximo de pontos. Tá? No caso, são quase 6.000 pontos. Tá? Perfeito. Eu vou agora imputar de cabeça, tá? Não são os números reais. Mas vamos dizer, a gente tem 100 idosos, a gente tem 1.000 idosos, e cada idoso tem 6 pontos. Então, isso são 6.000 pontos. Então, essa equipe assistencial, ela só consegue atender 1.000 idosos, entendeu? Entendi. Uhum. Se a população é mais jovem, em geral, a composição da população que ela cuida, essa equipe assistencial, aí ela consegue cuidar talvez de mais pessoas do que só 2.000 pessoas. Então, realmente depende dessa composição da população, da faixa etária e gênero. Perfeito, entendi muito bem. E ali tu disse que as equipes elas conseguem atender tanto presencialmente quanto remotamente. Exato. Aí a próxima pergunta que eu tenho é como é que acontecem esses atendimentos e consultas à distância? Como é que vocês conseguem fazer para efetuar procedimentos como vacinas ou terapias, essas coisas assim, que necessita da presença da pessoa? Ou a parte remota é mais para outro tipo de consulta? Como é que funciona isso? Primeiramente, tem 2 tipos de consulta à distância, ou vamos dizer, de engajamento remoto, tá? Ou assistência remota. Um é quando o paciente acessa a sua equipe assistencial, vamos dizer, pelo WhatsApp, com dúvidas, tá? E ele está procurando uma orientação, muitas vezes da enfermeira. Isso não é uma consulta, isso é realmente uma orientação. Isso pode ser tanto uma orientação para alguma queixa, como uma demanda para marcar uma consulta. Isso também pode ser uma coisa proativa que a gente faz, por exemplo, assim que chegam os resultados dos exames do paciente, a enfermeira dispara uma mensagem para o paciente proativamente, mandando esses resultados e dando uma explicação sobre esses resultados, ou pedindo o paciente para vir para fazer um retorno, ou engajando de alguma outra forma. Aí tem uma outra forma de consulta, isso realmente aí é uma consulta à distância, e que acontece no consultório. Então, o paciente, vamos imaginar um cenário que o paciente está no consultório com seu médico de família, e ele tem uma queixa de dor de cabeça crônica e o médico de família ele acha que cabe consultar com o neurologista para tirar algumas dúvidas e para realmente alinhar um plano de cuidado com esse paciente. Aí o que ele faz na Amparo? O médico de família tem no seu computador uma ferramenta que ele usa para acessar na hora um especialista, um neurologista nesse caso, e eles fazem uma consulta a 3. Médico de família junto com o paciente no consultório e do outro lado, através do computador, o neurologista. Poxa, que legal. Esses são os 2 tipos de consulta à distância que a gente faz. E agora, sua outra pergunta é sobre que tipo de tratamento a gente pode fazer. Obviamente, como eu falei no início, a tecnologia ou telemedicina nunca vai substituir completamente tratamento e consultas presenciais. Então, obviamente, para fazer coleta de sangue, para fazer curativo, para tomar medicação, que a gente também faz na Amparo, para fazer suturas, vacinas, pequenos procedimentos, o paciente tem que vir na clínica mesmo. Então, como eu falei, a consulta à distância, a telemedicina, a tecnologia, ela está aqui para ajudar a equipe assistencial de manter o vínculo com o paciente, de engajar o paciente e de realmente trazer uma comodidade para ele conseguir acessar essa equipe remotamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas, obviamente, tem casos onde a gente tem que pedir para o paciente vir para a clínica
para realmente resolver um problema. Isso não vai mudar. Sim, não, mas faz todo sentido e até cabe perguntar, esse seria a definição da Amparo de centro médico inteligente? Exatamente. Então, o Amparo é um centro médico inteligente por quê? Tem 3 motivos aí. O primeiro é a gente trabalha em remuneração, a gente não trabalha com fee for service, a gente trabalha com fee for value. Então, a nossa remuneração é sempre um fee mensal por vida, que engloba exames, procedimentos e tudo mais. Todo o serviço é empacotado e a fonte pagadora, ou seja, o plano de saúde, por exemplo, ele nos paga um FII mensal para cuidar de tudo do paciente. O segundo motivo, porque é centro médico inteligente, é que a gente usa tecnologia, a gente usa bastante tecnologia não para substituir médico, mas para empoderar o médico, empoderar o paciente e ajudar no processo do engajamento. E o terceiro ponto é que o centro médico é inteligente, porque através de todas essas medidas e através dos nossos protocolos, o jeito de tratar o paciente, o jeito de engajar o paciente, a gente consegue reduzir custo e desperdícios na cadeia de saúde sem oferecer um serviço de qualidade inferior. Muito ao contrário, a gente oferece um serviço com a qualidade superior a muitos outros prestadores que trabalham com fee for service, inclusive clínicas populares, e a gente faz isso com um custo menor. Isso realmente funciona. Então, só tem que querer. Que é a parte mais difícil. Ótimo. Emílio, para a gente já ir se encerrando, antes da gente começar o quadro do Pergunta Empreendedor aqui, uma pergunta que eu tenho muita curiosidade de saber de ti, cara. Como é que é empreender na área da saúde no Brasil? Quais são as maiores dificuldades? Eu acho que tu acabou de dizer, né? O primeiro passo é querer e querer muito, né? Mas quais são as grandes dificuldades que tu enxerga? Olha, eu enxergo algumas dificuldades aí. A primeira é saúde não é como qualquer startup, tá? A saúde é um negócio muito diferente e eu acho que qualquer empreendedor que decide fazer um negócio na saúde vai enfrentar isso. A lógica é diferente e a entrada é diferente também. Muitos investidores não entendem muito bem a saúde suplementar, então é difícil captar dinheiro para isso, tá? Essa é a primeira coisa. Hoje, no Brasil, eu acho que desde a Amparo nasceu, nos últimos meses, a gente tem visto no mercado que o apetite de investimento na área de saúde e de educação aumentou bastante, então talvez esse paradigma mudou um pouco. Mas, a princípio, se você tem uma ideia muito inovadora em saúde, você quer fazer uma coisa que talvez exige economia real e não só tecnologia, você vai enfrentar alguma dificuldade aí de levantar dinheiro. A segunda dificuldade de empreender na saúde é que é um mercado muito consolidado, é um mercado muito fechado, e para você entrar e ter credibilidade como uma nova empresa, como uma startup, é muito difícil. Você precisa se juntar com profissionais que já estão bem relacionados no mercado, que têm credibilidade para realmente conseguir entrar nesse mercado e conseguir fechar negócios com alguns players aí de peso, né? Isso também para uma startup não é fácil. E eu diria que a terceira coisa na saúde, a terceira dificuldade é que se você não é médico em geral tem um mindset muito, muito diferente de vamos dizer, um administrador ou um economista. Então, para casar isso, às vezes exige uma habilidade de fazer uma gestão de expectativas e de pessoas, de egos, de caracteres, que eu acho nem todo mundo tem na manga esse tipo de habilidade de fazer essa gestão. Fala, empreendedores. Sou médico, empreendedor e queria ter uma clínica. É melhor eu contratar um gestor ou fazer eu mesmo a gestão? O melhor é nenhum dos dois. O melhor é você procurar um sócio que é gestor e para fazer isso junto com você. Porque simplesmente contratar um gestor, eu tenho visto isso bastante, não dá certo, porque o médico, no final, ele precisa ter também um controle sobre a gestão. O médico fazendo a gestão sozinho também tem suas dificuldades, porque muitas vezes o médico não está preparado suficientemente para sair da área assistencial e fazer uma gestão, por exemplo, financeira, de marketing, de tecnologia, etc., adequada. Então, o melhor dos mundos é se casar
realmente com um cofundador que tem o skill set complementar. Excelente resposta, Mindcoin. Olha só, que legal. Cara, vamos lá. Vamos para a parte mais motivacional do podcast, Emílio, que é assim, ó, como se tu estivesse tendo uma conversa direto com o nosso público, tá? Eu acho que seria legal a gente focar até pros médicos que estão nos escutando, que estão querendo saber mais sobre empreendedorismo. O que tu tem para dizer para esse jovem ou essa jovem médico ou médica que quer empreender? Qual é a dica que tu dá para essas pessoas? Você está falando na área de saúde ou em geral? De maneira geral, para o empreendedor, assim, com toda a tua experiência de empreendedorismo, qual é a dica que tu dá para os empreendedores que estão começando? Ok, a minha dica são 3 dicas. A primeira dica é nunca desiste, e perseverança e resiliência é o skill mais importante que um empreendedor pode ter, de todos. É um outlier total, destacado de todas as outras qualidades. Nunca desista e persevera e mostra resiliência. Mesmo nas horas mais escuras e nos momentos piores, você vai ver, um dia você vai ver luz no final do túnel, tá? Essa é a primeira dica. A segunda dica é se junta com boas pessoas no início. Traz boas pessoas, e as boas pessoas nem sempre são amigos. As boas pessoas nem sempre são pessoas que têm a mesma filosofia como a gente, têm o mesmo caráter, o mesmo mindset. Podem ser pessoas bem diferentes de caráter mesmo. Pessoas até que você talvez não ia se relacionar na vida pessoal, mas é importante trazer pessoas complementares a você. Então, seja honesto com si mesmo e olha quais são os skills e quais são as características que você não tem, ou onde você não é suficientemente bom, e traz pessoas que têm esses pontos fortes para complementar você, e aí no time vai dar certo, muito mais do que tentar fazer tudo sozinho, né? O terceiro ponto é, do início, também são importantes 2 pessoas ao seu lado, um bom advogado e um bom contador. Excelente. Se você consegue um bom advogado, que talvez, no meu caso, eu tive muita sorte, é um amigo meu que realmente acabou de sair de um grande escritório. Eu não estou falando um bom advogado, um grande escritório com um grande nome. Eu estou falando uma pessoa que você confia. Nesse meu caso, o advogado acabou de sair de um grande escritório, acabou de montar o pequeno escritório dele, não tinha muitos clientes, a gente conseguiu fechar um bom negócio. E ele estava comigo desde a primeira hora, desde a assinatura do primeiro empréstimo até hoje. Ele está fazendo tudo para a gente. Hoje o escritório dele também cresceu muito em função da Amparo e a gente conseguiu crescer junto. E esse cara é que nem se fosse um consigliere para mim. Ter uma pessoa dessa aí de confiança que está lutando para você, que está do seu lado, que pode te dar conforto, é muito, muito, muito importante. Então, escolhe bem essa pessoa. E aí, obviamente, o contador também. Na minha experiência, tem poucos contadores que realmente têm a habilidade de lidar bem com startup e que entendem bem essas dinâmicas de startup, de investimento, de dívida conversível, etc, etc, etc. E se você acha um desses, segura, porque é raro. E é bom ter no início também, porque, obviamente, você quer mostrar para seus investidores que você está bem organizado e a parte financeira está sendo bem cuidada. Excelentes dicas, meu amigo. Até eu tenho um grande amigo que ele sempre fala que quando a gente abre uma empresa, a gente precisa comprar uma cama maior, porque do nosso lado vai dormir o advogado de um lado e o contador do outro. A gente tem que estar sempre junto com eles. Exatamente. Então tá, pessoal. A gente está chegando no final de mais um podcast empreendedor, um podcast de altíssimo nível. Falamos hoje sobre saúde sustentável com o Emílio Puschmann, um alemão naturalizado brasileiro. Emílio, uma curiosidade que eu tô tendo agora, como é que tu aprendeu a falar português tão bem assim? Não tem segredo. Minha mãe é brasileira, eu falei português até 6 anos de idade, e quando eu veio para o Brasil em 2011 estava um pouco enferrujado, mas logo consegui um nível relativamente suficiente. Às vezes escapa alguma coisa aí, mas eu acho que dá para trabalhar com isso. Dá sim. Português, a gente sabe, é uma língua tão difícil quanto o alemão, então te parabenizo, é muito legal. Obrigado. E, pessoal, para você que está nos escutando aí, quer mandar alguma dica, quer sugerir alguém, quer apontar alguma pessoa para ser entrevistada,
ou também participar, né, do podcast de alguma maneira, mande o seu e-mail para contato@distritoe.com.br. Emílio, faz um pitch pra galera aí, poxa, chama o pessoal para entrar nas tuas redes sociais, chama o pessoal para conhecer a Amparo. Com prazer. Gente, muito obrigado pela atenção e pelo carinho. Amparo é uma empresa de atenção primária, tecnologia e value-based care que realmente já está e vai continuar a mudar o paradigma de saúde no Brasil. Se vocês têm interesse de se juntar à nossa equipe, tanto da parte assistencial como da parte corporativa, finanças, marketing, tecnologia, expansão, medicina, operações, ou se vocês têm interesse em virar paciente da Amparo através do plano de saúde, ou particularmente, sugiro para vocês acessar o site www.amparosaude.com.br. A gente também está no LinkedIn, estamos no Facebook, estamos esperando para bater um papo com vocês. Perfeito, galera. Então a gente está chegando no final mesmo agora. Sigam o Emílio nas redes sociais, me sigam também para a gente poder interagir e para a gente poder mandar perguntas aqui para os nossos entrevistados, perguntas super bem selecionadas que eu faço pelo Instagram. Emílio, vielen Dank für deinen Beitrag, tá certo? A contribuição. Bitte schön. Excelente, parabéns. Muito obrigado, cara, é um prazer imenso estar te entrevistando, parabéns novamente pelo trabalho que está sendo desenvolvido para melhorar a saúde no nosso país, nosso querido Brasil aqui, e me orgulha muito estar conversando contigo e quero te dizer que eu estou à tua disposição sempre aí, vamos junto que a gente vai mudar esse mundo aí para melhor e vai ser para já. Ótimo, Eduardo, muito obrigado. Valeu, pessoal, grande abraço, valeu!